já vem prometendo desde a semana passada, né? O pastor falou que nós vamos ter evangelismo e a pessoa que vai dirigir toda essa campanha vai trabalhar conosco, né, com a igreja, é o irmão José Medeiros, né, que está aqui conosco hoje, ele e o filho dele, né, seu filho, né? Tá bom? Sejam bem-vindos. E eu chamo aqui o irmão José Medeiros, que vai trazer a palavra e vai também explicar, né, mais ou menos, trazer algumas orientações para nós. Deus abençoe, irmão. Olá, queridos, boa noite. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Eu já vim aqui algumas vezes, né? Tem tempo que eu não venho aqui pregar na igreja do Leão de Judá, né? Acho que já vim umas 2 vezes, salvo engano, não é isso? Queridos, eu não lembro de todos os irmãos aqui, viu? Acho que de lá para cá tem outras pessoas aqui, né, irmão? Certo, então deixa eu me apresentar. Eu me chamo José Medeiros, sou formado em teologia. Certo, estive atuando como pastor distrital ali na região de Buritis durante um período, mas devido à separação da minha esposa, eu não pude continuar como pastor distrital, mas continuo servindo a Deus, né, e atualmente como evangelista da associação, e para mim é uma alegria poder fazer parte dessa obra. Atualmente nós estávamos ali em Candeias, realizando um evangelismo lá no bairro Satélite. Graças a Deus, para honra e glória do santo nome de Deus, foram batizadas ali 20 pessoas e tem mais 4 para ser batizadas, né, que estão resolvendo questão de casamento. Então, queridos, é sempre um privilégio poder fazer parte da obra de Deus nesses últimos dias em que vivemos, tá bom? E nós vamos então trazer uma mensagem agora e após isso nós faremos uma reunião para a gente definir aí os detalhes do evangelismo, tá bom? Queridos, quantos são visitas aqui? Quantos estão nos visitando hoje que não são membros da igreja adventista? Que não são batizados ainda? Quantos? Quero conhecer você que está nos visitando nesta noite. Tem alguém que está nos visitando nesta noite que não é membro da igreja adventista ainda, que não é batizado nesta igreja? Tem alguém? Todos aqui são já membros dessa igreja, batizados? É isso ou tem alguma visita? Alguma pessoa que está nos visitando? Tem? Não tem, né? Todo mundo aqui já é adventista batizado, né? Amém, louvado seja Deus. Queridos, vamos lá então. Pedro, pega 2 copos de água para o papai, por favor. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo céu e a nova terra. Eu acho que não é segredo para ninguém que o mundo está envolvido em um verdadeiro caos. Quando nós olhamos os jornais, nós podemos perceber que este mundo vai de mal a pior, certo? Se ligarmos a TV para assistirmos o jornal ou se acessarmos os sites de jornais na internet, poderemos ver notícias sobre guerras, as últimas e que ainda continuam: Israel contra o Hamas, Rússia contra a Ucrânia, Estados Unidos e Irã, essa última com rumores até mesmo de uma 3ª guerra mundial, corrupção em todas as esferas da sociedade, fome por todo o mundo, crimes bárbaros dos mais diversos tipos, crianças sofrendo diversos problemas emocionais e psíquicos pelo fato de terem pais ausentes, por colocarem acima de tudo o desejo pelas coisas deste mundo e não entenderam a responsabilidade que têm diante de Deus de educarem seus filhos para esta vida e para o mundo vindouro. As famílias dilaceradas pelo divórcio, trazendo consequências que muitas vezes são irreparáveis para a sociedade, que parece fabricar cada vez mais pessoas doentes emocionalmente e descomprometidas com a vida em todos os aspectos. Pessoas preocupadas apenas com os desejos carnais, que se entregam à prostituição, às drogas, à bebida e a todos os desejos carnais, comprometendo assim os valores morais e éticos, que são importantes para a saúde e bem-estar de todas as pessoas. Doenças dos mais diversos tipos, como a Covid-19, que ceifou a vida de milhares de pessoas, e o que falar do câncer, que tem destruído a vida de milhares de pessoas pelo fato
das mesmas estarem entregues à glutonaria, porque não fazem questão de obedecerem às leis de saúde. Podemos citar aqui também a ansiedade e a depressão, que afeta quase 80% da sociedade. Obrigado, filho. Quase 80% da sociedade. Queridos, são muitos os males que têm assolado a humanidade e trazido tristeza, desânimo, angústia e morte sobre a terra. Então, queridos, quando nós olhamos para essas questões, o estado é desesperador. E é exatamente assim que está a nossa sociedade. É exatamente dessa forma que está o mundo inteiro. Agora, qual desses males mencionados acima, você e sua família têm sido afetados por eles? Quais? Queridos, as pessoas não suportam mais tanto sofrimento. E se você é uma dessas pessoas que já sofreu demais e que está a ponto de não suportar mais, saiba que nunca foi plano de Deus que seus filhos sofressem com tudo isso. Quando Ele criou este mundo, tudo era belo, tudo estava em perfeita harmonia. O amor era notado em cada detalhe da criação. E para que o mundo continuasse assim, Deus deu uma ordem para os primeiros seres humanos que Ele criou aqui nesse planeta. E qual foi essa ordem? Você sabe qual foi a ordem que Deus deu para que este mundo permanecesse em harmonia e não viesse se tornar o caos que ele é hoje? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, e 16 ao 17, quero ver com você qual foi a ordem que Deus deu para o primeiro casal, para que este mundo permanecesse em harmonia. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Gênesis capítulo 2, verso 16 ao 17, quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo neste momento. Eu vou me ajoelhar aqui, se você quiser se ajoelhar neste momento também, fique à vontade, aqueles que não puderem, podem ficar sentados mesmo, tá bom? Oremos. Pai querido e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles existem. Neste momento, Pai, nós reconhecemos que não somos dignos de estarmos na Tua presença, porque nós somos pecadores, mas cremos na Tua graça e na Tua misericórdia, e por isso nos achegamos até o Teu trono de graça, em nome de Jesus, para suplicar a Tua presença neste momento. Senhor, não permitas que eu venha falar as minhas palavras, o que eu penso ou o que eu acho, mas por favor, Senhor, que o Senhor me conduza neste momento de meditação da Tua palavra, para que nós possamos entender quais são os Teus planos para a nossa vida, para que nós possamos entender que a vida que o Senhor deu ao ser humano não se limita apenas a este planeta, mas o Senhor tem uma eternidade esperando por cada um de nós. Então, por favor, Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos, transformas o nosso caráter, transformas o nosso ser e nos guia nos Teus caminhos de justiça. Abre o entendimento desses Teus filhos que aqui estão, para que eles possam compreender com clareza a mensagem desta noite e que o Senhor me use como instrumento para falar ao coração deles também. Por favor, Pai, fica conosco neste momento, toma-nos em Tuas mãos, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Gênesis capítulo 2, verso 16 ao 17. Diz assim, a pergunta que eu fiz é, qual foi a ordem que Deus deu para o primeiro casal para que este planeta permanecesse em harmonia? E diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Então, queridos, como eu disse antes, nunca foi plano de Deus que os seus filhos sofressem com tantos males como têm sofrido nesses últimos dias. A vida aqui, queridos, nesse planeta é de sofrimento, é de dor, é de desilusão, é de angústia, é de tristeza. Mas por que que este mundo virou dessa forma, está dessa forma? Porque, queridos, nosso Deus, Ele deu uma ordem para os nossos primeiros pais. Quando Deus criou todas as coisas, estabeleceu ali Adão e Eva no jardim do Éden, Ele deu uma ordem para Adão e Eva. E Ele falou: olha, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Sabe, queridos, essa ordem de Deus não foi para privar o ser humano de alguma coisa boa. Não, pelo contrário. É porque Deus sabia, queridos, o sofrimento que viria sobre a terra se Satanás tivesse acesso a esse planeta. Se Satanás entrasse nesse planeta, queridos. Então Deus ama as suas criaturas, e por isso Ele não queria ver seus filhos sofrendo. Sabe, eu lembro que quando eu era pequeno, no quintal da nossa casa tinha aquela planta Comigo Ninguém Pode. Acho que alguns conhecem aqui. E eu nunca testei para ver quais são os danos que aquela planta pode trazer na saúde do ser humano. Mas a minha mãe dizia que aquilo ali era veneno. E se nós brincássemos com aquelas folhas, nós íamos, ou colocasse na boca, nós morreríamos. Eu falei: olha, pode ser qualquer outro que queira morrer, eu não quero. Então, eu não tocava nas folhas daquela planta. Por quê? Porque eu não queria morrer. Então, queridos, minha mãe me dava essa ordem, não era porque ela estava querendo me privar de algo bom. Pelo contrário, é porque ela me amava e me ama até hoje, e ela não queria ver eu sofrendo as consequências de ter tocado numa planta que, para ela até então, ela achava que era venenosa. Não sei se é, não sei se não é, mas eu preferi não arriscar e nem testar, né? E por isso estou vivo aqui. Então, queridos, é a mesma coisa. Deus não estava querendo privar o ser humano, meus queridos irmãos, quando Ele deu essa ordem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas pelo contrário, Deus é onisciente. Ele sabia de tudo o que iria acontecer, de todo o sofrimento que o pecado traria. Deus já sabia. E por isso, queridos, Ele deu esta ordem. Só que quando você vai para o capítulo 3, verso 1 em diante, você vê que o diabo entrou na serpente e falou para a mulher que não precisava ter medo, poderia comer livremente, porque Deus sabia que eles seriam como Deus se comesse daquele fruto lá. E aí Adão e Eva desobedeceu, e por isso nós estamos sofrendo hoje as consequências. E nós também desobedecemos todos os dias, irmãos. Nós também desobedecemos. Então, queridos, o mundo, depois que o pecado entrou, virou de cabeça para baixo. A desarmonia passou a existir. Os animais, queridos, eles não viviam se destruindo uns aos outros. Tudo estava em perfeita harmonia. Mas sabe, queridos, é triste como ver o mundo que nós vivemos em desarmonia. Se você vai para o ambiente de trabalho, as pessoas ali estão em uma desarmonia total. É ódio, é rancor, é egoísmo, é tudo quanto há de mal, existe ali no ambiente de trabalho. As pessoas não vivem mais em harmonia. Quando você vai para as famílias, na vida conjugal, na vida familiar, as famílias também estão em desarmonia constante. O esposo não se entende com a esposa não se entende com o esposo, os pais não se entendem com os filhos não se entendem com o pai, a nora não se entende mais com a sogra, o sogro não se entende mais com o genro, e por aí vai, queridos. Porque o pecado trouxe essa desarmonia terrível, e por isso nós sofremos as consequências hoje. E não trouxe essa desarmonia que ele só na vida do ser humano. Aí quando você vem para a igreja, também a igreja está em desarmonia. Aí tem esse irmão aqui que não gosta daquele, aquela outra ali não gosta daquela, e por aí vai. Tudo está em desarmonia, queridos. Por quê? Porque o pecado entrou neste mundo. Então todas as esferas da sociedade, toda a vida aqui nessa terra está em desarmonia. Os animais foram afetados com isso. Eu lembro que quando eu estava na faculdade,
Eu descia do ônibus e aí caminhava na rua de casa até chegar em casa. E lá no Pará, chove muito. E eu cheguei por volta de umas 6 horas da tarde, tinha passado a tarde toda chovendo. E aí de repente, quando eu estou perto de chegar em casa, eu vejo ali 2 gatos brigando no meio da rua. E eu, a princípio, que eles parei para contemplar aquilo ali, achando engraçado. E aqueles gatos estavam todos sujos de sangue, já todo enlameado, pelo assim, onde eles estavam ali, ó, brigando há um bom tempo. Acho que tinha quase uma meia hora que eles estavam brigando ali. Eles estavam tão cansados que eles começavam a brigar assim, aqueles gritos mais horríveis que você sabe como é que é a briga de gato. E eu fiquei assim, parei perto deles assim, fiquei olhando, observando a briga deles ali. E eles, tão cansados que estavam, eles se largavam assim, ficavam olhando um para o outro e cansado, entendeu? Cansado, respirava, depois pulavam um no outro novamente, aquela briga terrível. E eu fiquei ali uns 15 minutos contemplando aquilo. E depois que eu comecei a me entristecer, eu comecei a pensar, puxa, por que esses animais estão brigando há tanto tempo dessa forma? E eu comecei a lembrar, foi por causa da nossa desobediência, que trouxe a desarmonia para a vida dos animais também. Aqueles animais não eram para estar ali, já ensanguentados, cansados, todos sujos, todo molhado. Não, aqueles animais eram para estar em harmonia. Mas o nosso pecado trouxe desarmonia para toda a criatura aqui nessa terra. E eu comecei a me entristecer, queridos. E sabe, é doloroso você ver essa desarmonia instalada em todas as questões da vida. Mas, queridos, nunca foi plano de Deus que isso acontecesse. Sabe como é triste a gente viver em desarmonia? Quantas vezes que nós magoamos a nossa esposa por causa do pecado que há em nós, por causa da arrogância, do orgulho, de tudo aquilo que faz parte do pecado. Como é triste às vezes a esposa magoar o esposo, a gente vê ali os dois sofrendo por causa de uma situação que aconteceu ali no casamento, alguém não entende o lado um do outro e por aí vai. É triste você ver as famílias em desarmonia, a igreja em desarmonia, irmãos brigando com irmãos. Queridos, essa desarmonia está instalada em todas as esferas da sociedade e da vida aqui neste planeta. Mas sabe, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu passo a ter uma esperança. Eu começo a entender que essa desarmonia está com os dias contados, porque Deus prometeu novos céus e nova terra, para que nós pudéssemos viver novamente em harmonia. E sabe, queridos, quando eu olho para a descrição desse novo céu e da nova terra, eu começo a sentir desejo, eu começo a sentir a alegria, só de imaginar como será, eu já começo a alegrar o meu coração, porque eu sei que tudo isso aqui vai passar, irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versos 6 a 8, para que nós possamos meditar em como será essa nova terra. Isaías capítulo 11, versos 6 a 8, veja como será a nova terra, como tudo voltará a estar em perfeita harmonia. Isaías capítulo 11, versos 6 a 8. Acompanhe comigo aí, ó. Diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, ou seja, da cobra. Então, queridos, quando eu olho para essa cena aqui, irmãos, eu sinto uma felicidade invadir o meu coração, porque, queridos, como vai ser bom ver as coisas em perfeita harmonia novamente. Às vezes a gente fica olhando aquelas fotos, né, no Facebook, ou algum Reels, ou coisa do tipo, às vezes um gatinho deitado junto com um cachorro, não é tão maravilhoso você ver aquela cena?
capítulo 11, versos 6 a 8. Capítulo 11, versos 6 a 8. Então, queridos, quando você vê uma foto de um cachorrinho deitado junto com um gatinho, você não sente assim algo diferente? Você não sente uma alegria? Oh, que fofinhos! Uma alegria invade o nosso coração, sabe por quê? Porque tudo foi criado para estar dessa forma. Mas você vê, atualmente não é tão fácil você ver uma cena dessa forma. É natural você ver o cachorro correndo atrás do gato, querendo devorar, né? Alguns pegam e estraçalham mesmo. Eu já presenciei várias cenas de cachorro ali estraçalhando o gatinho dando aquele grito mais horrível, rapaz, e tendo sua vida ceifada. Então, queridos, lá na nova terra não vai haver isso. Imagine só o lobo, que é um predador do cordeiro. Agora, o lobo e o cordeiro pastando junto. Eu fico imaginando essa cena, queridos. O lobo assim do lado e o cordeiro do outro assim, como se fossem dois amigos. Como dois amigos, pastando juntos. O leão comendo palha lá como o boi passa assim perto do leão e o leão nem tchum. Queridos, veja a harmonia que vai ser. A ursa e a vaca pastando junto e os seus filhotinhos lá brincando juntos e pastando também. Você já imaginou como vai ser harmonioso este lugar, queridos? Sabe, queridos, é para este lugar que eu quero ir. É para este lugar que Deus quer levar você também. Deus, Ele vê o seu sofrimento, a sua angústia, as desilusões que você tem passado nessa vida. E Ele quer te levar para um lugar onde a felicidade será eterna. Sabe, queridos, a maior busca do ser humano é a felicidade. Tudo que as pessoas fazem é procurando ser feliz. Se as pessoas casam é querendo ser feliz, se elas namoram é querendo ser feliz, se elas vêm para a igreja é querendo ser feliz, se elas compram um carro novo é querendo ser feliz. Mas, queridos, não existe felicidade plena aqui neste mundo, porque o pecado entrou aqui. Nós podemos ter apenas doses de felicidade aqui, mas a felicidade plena não está aqui, está no novo céu e na nova terra. Então, queridos, não adianta eu e você pensarmos que nós vamos ser felizes aqui. Mesmo quando nós decidimos entregar nossa vida a Jesus, ainda assim nós vamos passar por lutas. É lógico que agora é diferente, porque nós temos Deus para nos ajudar a passar pelas lutas. Nos momentos de dor e de sofrimento, nós podemos recorrer a Deus, e Deus vai nos ajudar a passar por esses momentos difíceis. Mas, queridos, sabe o que acontece? Quando eu estou passando por um momento difícil, eu penso, ainda bem que Jesus está voltando. Ainda bem que logo mais isso aqui vai ter fim. Ainda bem que logo mais eu estarei num lugar onde não vai haver mais dor, nem sofrimento, nem angústia. Queridos, isso é confortante. E sabe, querido, eu falo para vocês com toda a sinceridade aqui, só tem uma coisa que me faz continuar vivo neste mundo, é a esperança da vida eterna. Antes de eu conhecer a Cristo, eu passei por uma depressão. E sabe por que eu passei por uma depressão, queridos? Porque eu comecei a enxergar como é que era a vida aqui. Eu passei por uma crise financeira e eu vi que as pessoas não me amavam. Eu vi que as pessoas me amavam quando eu tinha alguma coisa, para oferecer a elas. Mas eu entrei nessa crise financeira, fiz alguns negócios e deu errado, e os amigos sumiram todo mundo. E sabe, queridos, parece que foi um momento assim que caiu a máscara dos meus olhos. E sabe, eu olhava assim, queridos, as pessoas conversando uma com a outra, dando risadas e tudo, mas parece que por dentro eu via um coração egoísta, um coração que só estava sorrindo ali para o outro, porque aquele outro ali tinha alguma coisa para oferecer a ele. Eu podia perceber isso. Outras pessoas conversando ali, sorrindo, mas eu via que no coração delas estava cheio de mal, cheio de mágoa, de dor, de sofrimento. Então, queridos, eu me decepcionei com esta vida. Eu vi que esta vida aqui, que eles não faz sentido, porque as pessoas vivem se machucando, vivem querendo tirar proveito umas das outras, vivem querendo ser beneficiada, mas não estão dispostos a realmente ajudar com sinceridade umas às outras. Então, queridos, eu entendi que essa vida aqui, ela é terrível, e foi nesse momento que Jesus, Ele me mostrou que isso aqui vai ser passageiro,
Foi nesse momento que Jesus me mostrou que Ele tem uma vida eterna preparada para mim. Foi nesse momento que Jesus mostrou para mim que Ele vai restaurar todas as coisas, a semelhança do jardim do Éden. E sabe, queridos, como é bom nós termos essa esperança. Sabe por que muitas pessoas, diante do sofrimento desta vida, colocam uma corda no pescoço e tiram a sua própria vida? Porque não suportam tanta dor e tanto sofrimento. Eles acham que não faz sentido a vida aqui, de fato não faz sem Cristo, queridos. E por isso acabam tirando sua própria vida. Então, queridos, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei quais são as tuas dores. Eu não sei quais são as tuas decepções. Eu não sei quais são as frustrações que você tem passado na sua jornada aqui nessa terra. Eu não sei quantas vezes você sozinha ou sozinho derramou lágrimas de tristeza. Eu não sei, mas eu sei que Jesus ama você. Eu sei que Jesus quer te salvar. Eu sei que Jesus quer colocar essa esperança de novo céu e de nova terra no seu coração, assim como colocou no meu também, para que você possa gozar da eternidade com Cristo Jesus. Porque essa vida aqui, queridos, é passageira. Entenda que quando nós estivermos aqui, nós vamos passar por essas lutas, por esse sofrimento, mas Jesus promete colocar um fim em toda lágrima, em toda dor, em todo sofrimento. E para finalizarmos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, para que você possa ver as promessas de Deus para aqueles que forem fiéis a Ele. Apocalipse capítulo 21, verso do 1 ao 3. Apocalipse capítulo 21, verso do 1 ao 3. Leiam comigo. Diz assim, ó: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Presta atenção nessa frase de João aqui, ó. E o mar já não existe. Já vou mostrar para você por que ele fala aqui que o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, que confortante é ler esse texto bíblico também. Você saber que você vai para um lugar onde você nunca mais vai derramar lágrimas. Você saber que você vai para um lugar onde nunca mais a morte vai trazer dor e sofrimento para você. Eu lembro que quando eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade. E foi uma das piores dores que eu senti na vida. Foi realmente ver meu pai dentro de um caixão. E a morte levou meu pai. E já são aí quase 26, 27 anos que eu não vejo mais o meu pai, porque a morte tirou ele de mim. Mas, queridos, lá no novo céu e na nova terra, não vai ter mais morte para separar você das pessoas que você ama. Lá no novo céu e na nova terra, nada vai separar você das pessoas que você ama. Quando a gente vê João, queridos, falando, e o mar já não existe, sabe por que ele fala que o mar já não existe? João, por ser fiel a Jesus, todos os discípulos de Jesus foram perseguidos e mortos, e João não foi diferente, foi perseguido também, porém não conseguiram matar ele. João, por ser fiel a Deus, ele foi lançado em um caldeirão de azeite fervendo, só que Deus não permitiu que ele morresse, ele não sofreu dano nenhum. Então o imperador romano naquela ocasião mandou exilar ele na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos era uma ilha deserta no meio do mar,
onde não tinha comida e nem bebida, e os bandidos mais perigosos daquela época eram jogados lá na ilha de Patmos para morrer de fome e sede. Então, uma vez que tentaram matar João no caldeirão de azeite fervendo, ele não morreu. Então pegaram João e exilaram na ilha de Patmos. E agora, quando João estava na ilha de Patmos, por ser fiel a Deus, Deus cuidou de João naquela ocasião e deu as revelações do livro de Apocalipse. Então, tudo que está escrito em Apocalipse foi escrito lá na ilha de Patmos, quando João estava exilado lá. Só que, queridos, João estava sozinho naquele lugar. Você acha que João não sentia saudade da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus parentes? É lógico que ele sentia, queridos. Imagine você, exilado numa ilha, sentir saudade dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, dos teus irmãos, da tua mãe. Era exatamente nessa situação que João se encontrava. E agora Deus deu essa revelação para João, para consolar João. E aí João fala assim: olha, o mar já não existe. Ou seja, o que separava João dos seus familiares, amigos, de estar com as pessoas que ele amava? O mar que cercava aquela ilha. Não tinha como ele sair dali para encontrar as pessoas que ele amava. Então, aquilo que fazia a separação entre João e as pessoas que ele amava, no novo céu e na nova terra não existia mais. Então, o que estava separando João das pessoas que ele amava era o mar. Mas de repente para você pode ser um divórcio, pode ser uma separação, pode ser a morte, pode ser uma viagem. Então, queridos, o que é que tem afastado você das pessoas que você ama? Sabe, queridos, uma das coisas que eu mais amo aqui nessa terra, que são os meus filhos. Mas infelizmente a mãe deles decidiu me deixar. E como foi doloroso o princípio e continua sendo doloroso eu estar distante dos meus filhos, por mais que eu esteja aqui com eles, eles moram aqui em Porto Velho também, todo fim de semana eu pego eles, um fim de semana assim, outro não, para ficar comigo. Mas como eu queria desfrutar da presença deles constantemente, como eu queria realmente ver eles indo deitar na cama, orar ali com eles todo dia, poder todo dia acordar e ver eles ali, poder abraçá-los. Mas infelizmente o divórcio me impediu de ter esses momentos maravilhosos com meus filhos. Mas sabe, queridos, no novo céu e na nova terra não vai ter mais esse problema. No novo céu e na nova terra eu vou ter eles para sempre. E por isso eu tenho procurado todos os dias inculcar na mente deles que eles precisam seguir a palavra de Deus, que eles precisam se dedicar à oração, estudar a palavra. E quando eu estou com eles todos os dias, a gente ora juntos, a gente lê a Bíblia juntos, a gente canta juntos, porque eu quero ter eles no céu comigo, porque eu não quero mais continuar sofrendo a perca das pessoas que eu amo. Então, queridos, como é maravilhoso nós olharmos para textos como esse e saber que todo sofrimento, queridos, toda lágrima que nós derramamos hoje será enxugada